Então, pessoal, muito boa noite. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história também, um pouco da história de vida de algumas coaches que, claro, eu não vou colocar nome, eu não vou citar nome, mas o que hoje eu vou compartilhar é algo realmente sobre a nossa história de vida, porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, nós passamos por situações delicadas, nós passamos pelos desafios e a gente às vezes não entende o porquê dessas coisas acontecerem, mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito que acontece com a gente. E quando a gente entende sobre propósito, quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente não questiona o porquê disso estar acontecendo e sim o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo, a gente passa a encarar os desafios de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, que é isso que eu ensino as minhas coaches, é isso que eu ensino as minhas mentorandas, né, a enfrentarem as dificuldades de uma forma leve, de uma forma sábia, de uma forma resiliente, porque a força que nós temos é demais. A mulher, eu sempre digo que nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. E todas nós que estamos aqui nos reconstruímos de alguma forma. Todas nós passamos por situações difíceis, sim, tá? Porque afinal a vida tem desafios, a vida tem aí as dificuldades, só que todas essas dificuldades nos preparam para destino extraordinário. Nunca é porque eu estou passando por isso. A pergunta é: o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? O que eu preciso evoluir com isso que está me acontecendo? Então, a gente aprende a encarar os desafios de uma forma mais leve quando a gente entende que tem um propósito maior acima disso que está acontecendo, né? Acima do desafio que a gente está passando. Então, eu vou falar sobre isso, né? Sobre a nossa história de vida, sobre o quanto a nossa história pode ajudar a curar outras vidas. E aqui a minha própria história, né, é um grande exemplo de superação, né? A minha história de vida é uma história de muita dor, mas também de muito amor, de muitos desafios, mas também de muita coragem. E hoje eu trago assim como um grande propósito na minha vida que Deus tem, de poder ajudar as mulheres também a transformarem os maiores desafios delas em sucesso. Através de uma vida de uma vida mais leve, através de uma vida de realização, de mais felicidade, independente do desafio que a pessoa esteja enfrentando, né? Então, eu me lembro que quando eu tinha os 26 anos, em 2013, né, foi aproximadamente quando eu descobri o diagnóstico de câncer de mama. Naquele período, eu comecei a relatar, né, os meus dias dentro de uma plataforma que, né, blog, né, na época a gente usava como um blog. E nessa plataforma eu relatava como que eu estava, como que eu estava fazendo para ficar bem. Eu compartilhava o meu dia a dia ali, como que remédios, que tratamento, tudo que eu estava fazendo para poder ter a cura, né? Então, dentro desse blog, eu inspirava muitas mulheres e eu passando pelo momento mais difícil da minha vida, eu pude ajudar outras vidas e eu nem imaginava que eu poderia ajudar, né? As pessoas muitas vezes me relatavam: nossa, Thalita, eu tô com a minha vida tudo perfeito, eu tô com saúde, eu tô bem e eu não tô feliz, e você tá aí passando por esse desafio tão grande e você tá servindo de muita inspiração para minha vida, pelas coisas que você posta, pelas mensagens de alegria, de gratidão que você tá tendo para Deus, mesmo diante de tudo isso que você tá passando. E ali eu inspirava outras vidas, né? Eu inspirava outras vidas. Eu nem trabalhava com desenvolvimento humano feminino, gente. Eu nem pensava
que eu iria trabalhar. Eu só sabia que eu tinha um desejo ardente no meu coração, muito grande, de poder ajudar outras pessoas. E aí esse desejo ardente no meu coração, ele aflorou num momento de maior vulnerabilidade na minha vida, num momento onde eu tinha tudo para ter uma depressão, onde eu tinha toda a probabilidade de desenvolver uma raiva, qualquer outros sentimentos negativos que não me levassem a ajudar outras mulheres, que não me levassem a cura, que não me levasse a uma transformação, né? Então, eu falo assim que todas nós temos uma história de vida. E assim, hoje eu posso até me emocionar, porque quando eu falo da minha história é algo realmente que me mexe, porque a nossa história de vida, ela, né, tem os altos e baixos, tem os desafios, e afinal é isso que faz ela ser maravilhosa. Porque olha só, até peguei uma imagem aqui, gente, que mostra que isso aqui é a vida, gente. A vida é isso, né? A vida é isso. E a solução, gente, mora no problema. Por mais complicado que seja a sua situação, existe possibilidade de você crescer, de você evoluir, de você se desenvolver e de você aprender algo novo. A vida é assim. Altos e baixos. Quando tudo está reto, quando tudo está em linha reta, acabou, morreu, não existe mais vida. Então, por cada problema, por cada desafio, você tem uma grande oportunidade de transformar isso em presente. Em presente. Sim, Thalita, como assim eu vou trazer cada sofrimento, cada dor, cada desafio em presente para minha vida? Você está me dizendo que toda vez que eu estiver lá embaixo eu tenho que agradecer porque é um presente que Deus está me dando? Sim, toda vez que você está lá embaixo é um presente que Deus está te dando, de você olhar alguma coisa que você precisa mudar, que você precisa transformar, que você precisa olhar e encarar de uma outra forma. Sabe por quê? Porque nesse momento aqui, que você tá lá embaixo, que você tá lá no chão, na sua dor mais profunda, naquele sofrimento mais terrível, é onde Deus quer trabalhar na sua vida. É onde você está vulnerável para ouvir a voz de Deus. É onde você está com seus ouvidos atentos, aonde você tem essa possibilidade de evoluir. E é onde Deus trabalha na sua vida. Por que eu falo isso? Por experiência própria. Por experiência própria. No momento de maior dor, onde eu cheguei aqui, tá? Onde eu cheguei aqui embaixo. E aí eu pude chegar lá em cima, e a vida é assim. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por desafios. Então, gente, isso aqui é vida. Então celebre, porque é um presente que Deus está dando quando você está na sua dor. Um presente que Deus está dando para você poder evoluir, transcender, para você olhar o que você precisa aprender. E toda vez que você estiver lá, nunca questione por que Deus isso comigo? E sim, o que Deus eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso evoluir? E sabe uma coisa que acontece com o ser humano? O ser humano, ele não gosta de sentir dor. O ser humano, ele foge da dor. Então, ele não quer ficar naquele estado, ele não quer ficar naquele lugar. Só que, gente, nesse lugar da dor, é um momento onde você transcende, onde você evolui, onde você aprende. Então, agradeça. Sabe por quê? Porque a ferida é por onde a luz entra em você. A ferida é onde a luz entra em você e você tem a grande oportunidade de acolher e de olhar para as tuas sombras, para as tuas dores, para as tuas fraquezas, para aquilo que precisa ser curado dentro de você. E quando eu falo cura, gente, não está só relacionada à cura física, à cura de doença, está relacionada à cura emocional, à cura
dos teus ciúmes, a cura da sua insegurança, a cura da sua falta de autoconhecimento, a cura que você precisa ter na sua vida. Então é a cura da sua alma, cura do espírito, cura da sua mente, cura do corpo. Então é muito importante você entender que a ferida é por onde a luz entra em você. E essa luz é uma luz que tem uma grande oportunidade de iluminar a sua vida, de iluminar você e fazer você transcender. E aí, por isso que eu falo assim, sabe, que é um universo, né, quando acontecem essas coisas, é um universo trazendo para você uma oportunidade de fazer novas escolhas, uma oportunidade de mudar o teu trajeto, de mudar o teu caminho, de mudar o teu percurso, porque você pode, porque você está viva, porque você pode, porque você tá tendo a oportunidade de olhar para isso de uma outra forma. É incrível, né? É incrível, gente. E aí, eu quero dizer para vocês que existe muito poder na nossa história de vida, né? Lembra que eu compartilhei com vocês que na minha história de vida, quando eu ia compartilhando com as mulheres, eu me reunia com as mulheres e eu nem trabalhava com o desenvolvimento humano feminino. E eu já ajudava aquelas mulheres, mesmo sem ferramentas. Que hoje eu utilizo as ferramentas que são cientificamente comprovadas. Hoje eu trabalho com a hipnose, hoje eu trabalho com o coaching, hoje eu trabalho com a PNL. Então, hoje eu trabalho com métodos científicos que trazem, né, um novo olhar para a vida da mulher, que traz cura para a vida da mulher, que traz uma força que ela se olha de uma forma diferente. E naquela época eu já ajudava, imagina, gente, eu nem imaginava o quanto tinha poder a minha história de vida. E aí, depois de tanto, né, estudar, desde 2015 eu tenho trabalhado, tenho estudado muito, tenho me aperfeiçoado cada vez mais para poder ajudar mais as mulheres. E hoje eu percebo que a gente pode ressignificar a nossa história de vida. Hoje eu sei que a nossa história de vida, ela tem poder e a gente pode ressignificar. O que é ressignificar? A gente não pode mudar aquilo que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu com a gente, não tem como a gente mudar. Só que a gente pode ressignificar, que é dar um sentido positivo em tudo que aconteceu conosco. Em tudo que aconteceu, a gente olhar para essa perspectiva e ver, opa, o que eu aprendi? O que eu evoluí? O que isso me fez ser um ser humano melhor? Porque você só é essa mulher que você é hoje por conta de tudo aquilo que você viveu, por conta de todas as dores que você passou. Você só é essa mulher por causa da sua história de vida. Então honre e respeite a sua história de vida, porque ela tem poder de curar outras vidas, ela tem poder de ajudar outras vidas. E o que é muito comum nas mulheres é o quê? Elas esconderem as dores delas, elas têm vergonha de falar dos problemas, dos sofrimentos, das dificuldades. Por quê? Porque ela acha que, eu não quero falar, eu não quero mostrar. Elas acham que isso é ser vulnerável. Gente, a vulnerabilidade, ela é uma força que você nem acredita que é. A vulnerabilidade é a coragem de você expor a sua vida, de você falar, de você compartilhar e ajudar outras mulheres que estão passando por problemas que você está passando e que você conseguiu passar. Então, por isso que dentro do grupo de mulheres, né, onde eu trabalho, no coaching Grupo Mulheres Empoderadas, que é um método maravilhoso, lá elas têm a oportunidade de compartilhar a história de vida delas, elas têm a oportunidade de compartilhar. E esse compartilhar, gente, é cura. Quando a gente compartilha, a gente tem a oportunidade de tirar para fora os medos, as inseguranças. A gente tem a oportunidade de compartilhar
a nossa dor. E isso, gente, já é muito terapêutico. Então, não é terapia, mas acaba sendo terapêutico o processo de coaching em grupo. Então, por isso que eu amo trabalhar com grupos de mulheres, porque é isso, a força do grupo, a história do grupo, uma mulher com história mais linda do que a outra. Tem assim um caso dentro das minhas sessões, ali durante o treinamento, que a gente estava trabalhando o perdão, né? O perdão e o amor dentro de um módulo do treinamento. E uma das integrantes do grupo estava sem falar com o pai aproximadamente uns 6, 7 anos que ela não falava com o pai, porque ele tinha tido algumas coisas que ela não tinha gostado, ele tinha saído de casa, então ela tinha sofrido o abandono, ela tinha sofrido a rejeição, ela tinha sofrido muitas dores e ela não conseguia perdoá-lo, porque ela tinha muita mágoa, muitas tristezas, muitas dores por causa desse episódio do pai. E uma das integrantes chorou e relatou que ela sentia muita falta do pai, porque o pai dela havia falecido e ela não teve a oportunidade de falar para o pai dela o quanto ela amava e o quanto ela queria perdoá-lo, porque ele já tinha morrido e ele morreu e eles estavam brigados, sabe? Eles estavam brigados e ela não teve a oportunidade de poder conversar com ele, de poder se despedir dele. Então, foram duas situações onde uma das integrantes não falava com o pai porque tinha raiva, porque o pai tinha se separado, tinha abandonado, tinha rejeitado ela. Então ela tinha muitas dores, né? Dores do abandono, dores da rejeição, dores profundas ali que ela sofreu. E a outra tinha dor de o pai ter partido e ela não ter dado tchau, ela não ter dito adeus, ela não ter falado o quanto ela amava ele. E aí, gente, por isso que eu digo que uma compartilhando com a outra foi uma grande oportunidade das duas poderem perdoar, das duas poderem comunicar o seu perdão. Embora a pessoa não esteja mais viva, gente, é o espírito. Você pode conversar, você pode falar para aquela pessoa: eu te perdoo, você tá perdoado, eu te amo. Então é muito importante a gente saber que a nossa história de vida tem poder, a tua história de vida tem poder, e a gente não precisa se envergonhar da nossa história. Pelo contrário, nós devemos nos orgulhar da nossa história de vida. Afinal, se não fosse a nossa história de vida, nós não seríamos quem nós somos. Se não fosse por tudo que eu já passei, hoje eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Por isso que eu honro e respeito a minha história de vida, porque a minha história de vida me transformou numa mulher forte, numa mulher corajosa, numa mulher que teve muito medo, mas que também teve muita coragem, numa mulher que deixou o vitimismo de lado e se tornou protagonista da própria história. Uma mulher que tomou as rédeas da própria vida e falou: eu quero chegar lá, eu quero realizar esse objetivo, eu quero realizar isso na minha vida. O que eu tenho que fazer? Toda vez que você está passando por um problema, que está passando por uma dor na sua vida e você age como uma vítima, ai, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Você não consegue se superar como uma heroína aprendiz. E nesse momento que você está agindo como vítima sofredora, você não está dando a oportunidade de evoluir, de transcender. Então, por isso que é muito importante, além de você honrar a sua história, de você se orgulhar da sua história, é você encarar a sua vida como uma heroína, como uma mulher protagonista. Tá com problemas? Como olhar para esses problemas? Foca na solução dos problemas, porque tudo tem solução. Então é muito importante nós olharmos assim,
né, olharmos assim e entender que nós não precisamos nos envergonhar, que nós só temos que nos orgulhar. Por quê? Porque quando a gente compartilha a nossa história de vida com outras mulheres se curam através da nossa história, através da nossa vida, através daquilo que nós fizemos para poder evoluir, para poder se curar, né? Então, gente, é muito, muito importante. Quem tá aí? Oi, Neuza. Oi, Elizabeth. Oi, Caterine. Oi, Luciana, Silvia. Gente, cada mulher linda aqui. Cristiane. A Cristiane aqui colocou sim, não quero que ninguém saiba meus medos. Ali quando eu falei, né, sobre quando a gente expõe. A Marcele, altos e baixos, problemas nos crescem. Adorei essa imagem. Olha só, Tabata, Índia, Rafa. Gente, mulheres, muito obrigada pela participação de vocês. Que vocês quem estiver aqui, compartilha com mais 5 pessoas essa live para mais mulheres terem a oportunidade de ouvir, né, sobre a história de vida delas. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu desafio que você já passou, o que você está passando, mas eu quero te dizer que tem um propósito por isso e por isso estar acontecendo na sua vida. Não é por acaso, não é por acaso que você está passando por isso. Então honre, respeite e tenha orgulho dos problemas, porque eles vão fazer você evoluir, eles vão fazer você crescer. E lembre, a vida tem altos e baixos, como nessa imagem aqui. Isso é vida que eu compartilhei com vocês no início da live. Então quem chegou agora, lá no início eu falei sobre essa imagem aqui. Então depois você vai lá assistir a live do comecinho. Então, meninas, como a nossa história de vida tem poder, nós nos conectamos com histórias. O ser humano se conecta com história. Tanto é que o livro mais lido, qual é? É a Bíblia. E o que é a Bíblia? São parábolas, são histórias que nos conectam, que nos traz o que? Esperança, que nos traz alegria, que fala conosco. A palavra de Deus é uma palavra viva, que são o que? Histórias. Então, se as histórias da Bíblia têm poder de nos ajudar, de nos curar, de nos trazer esperança para as nossas vidas, a sua história também tem. Por quê? Porque você é filha escolhida de Deus e tudo que você passa tem um propósito, tem um chamado para isso que está acontecendo contigo. Por isso que é muito importante você entender e aceitar o seu chamado. Aceitar o chamado que Deus tem para sua vida, que talvez é de poder compartilhar isso, de poder falar das tuas dores, dos seus problemas, porque quando a gente fala, a gente se cura. E eu sou um grande exemplo disso lá, quando eu compartilhava no meu blog. Ai, gente, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz a minha 10ª quimioterapia. E lá era uma forma do quê? De eu desabafar, de eu compartilhar, de eu ajudar e me ajudar. Então a gente não precisa ter vergonha. Lembra que vulnerabilidade, ao contrário do que muitas pensam, é coragem. É coragem de se expor, é coragem, tá? É força. Vulnerabilidade é coragem, é força. Então, a sua história de vida tem poder de curar outras vidas. Então, compartilhe com outras pessoas e aceite o chamado. Aceite o chamado que Deus tem para você. Sinta, né? Sinta esse chamado de Deus para a tua vida. E aí, muitas vezes esse chamado que eu digo, né, esse chamado, ele vem de diversas formas, até que você entenda a hora de você aceitar, né, esse convite de ser quem você nasceu para ser, custe o que custar. Em muitos casos, esse chamado pode vir de situações ruins, desconfortáveis. É uma forma do universo te dizer assim: ei, isso não é bom, vamos mudar esse trajeto, vamos fazer diferente. Isso que está acontecendo com você não tá bacana, não tá bom. O que você pode fazer? Repense, refaça. E aí eu quero dizer para você
Que pode ser que você olhe para outras mulheres que até para mim você olha e fala assim, nossa, a Thalita tem muita força. Olha por tudo que ela já passou. Olha a história de vida que ela já passou. E eu quero dizer para você que a mesma força que você vê em mim, ela existe dentro de você. Ela existe dentro de você. E é por isso que você vê ela em mim. E todas nós, entenda, todas nós somos igualmente especiais e únicas. E todas nós temos o dom. Temos dom da cura, temos dom do amor, temos dom da palavra, temos dom de transmutar. Todas nós temos. E aí, se você vê a luz que brilha em outras pessoas, ou em mim, ou em qualquer outra mulher, o único motivo é que essa luz está dentro de você. E aí, é por isso que essa luz, ela está esperando a oportunidade, escute, essa luz está esperando a oportunidade de brilhar também e de inspirar outras pessoas. E é isso, a sua luz tem o poder de brilhar, de inspirar outras mulheres. Então preste atenção na sua história de vida, olhe para a sua história de vida e veja, por mais difícil, por mais doloroso que seja, encare ela, olhe para ela porque tem um propósito para isso. E Deus quer usar a sua vida, só que para isso você precisa deixá-lo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai invadir o seu espaço, ele vai esperar você ter as ações. E ele já te fez pronta. Ele só quer que você comunique, que você fale. Então, por isso é muito importante você aceitar o seu chamado, você honrar a sua história de vida. Em nenhum momento você se envergonhar. Porque eu sei que várias mulheres acabam escondendo os seus conflitos, as suas dores, os seus medos de outras mulheres, porque elas querem parecer fortes, elas querem parecer perfeitas. E lembra, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. E o que muda é a forma de você encarar esses desafios. O que muda é a forma de você encarar essas dificuldades. E aí, quem aqui tá falando, quem quiser fazer pergunta, meninas, podem perguntar, tá? Você é um anjo, Elizabeth, tudo que você vê em mim existe dentro de você, isso é muito forte, a Neuza tá comentando, verdade, Neuza, eu também acho, nós somos fortes, nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu, e todas nós somos mulheres que nos reconstruímos, todas nós temos histórias de vida muito fortes, muito de coragem, de muita força, que hoje nós somos quem somos por causa da nossa história de vida. E por isso devemos honrar e respeitar a nossa história de vida com muito orgulho, porque ela nos fez quem nós somos hoje. E aí, gente, quando a gente fala da nossa vulnerabilidade, a gente tem o poder de ajudar outras mulheres, né? Então, por isso que é importante você aceitar esse chamado e entender que na sua história de vida tem poder de curar outras vidas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns passos para você conseguir honrar, respeitar a sua história de vida, aceitar o seu chamado aqui no mundo e entender que não é por acaso que você passa por isso, né? Não é por acaso que você passa por esses desafios ou que você passou por esses desafios. Só que é preciso muita coragem para você compartilhar, para você viver o seu chamado, para você aceitar o seu chamado. E aí que eu te digo, quando você aceita o seu chamado, você permite que a luz entre na sua vida. Você permite que a sua luz brilhe e ilumine a vida de outras pessoas que precisam da sua história, que precisam da sua coragem de falar sobre a sua vulnerabilidade. E aí, gente, lembra, né? Tem uma frase do Milton Erickson que eu gosto muito, né? O Milton Erickson, ele foi um médico psicoterapeuta e ele
Não, ele foi um médico e aí ele fez hipnoterapia, né? Ele foi conhecido pelo um dos maiores hipnoterapeutas e ele sofreu muito na vida dele. Ele teve poliomielite com 17 anos de idade. E a história do Milton Erickson é uma história de muita resiliência, que ele usou a história dele de vida para curar outras vidas. E ele tem uma frase que fala assim: no veneno está o antídoto. Então, no veneno está o antídoto. E ele fala também uma outra frase, que todo mundo passa por dor, mas a alegria cabe a nós criarmos essa alegria. Então o Milton Erickson, ele foi um grande exemplo de usar a história dele de vida, porque por maiores desafios ele parou de falar, ele falava com muita limitação, ele teve que reaprender a andar, ele teve que reaprender muitas coisas por causa da doença. E aí ele se reinventou e ele ajudou através da fala dele, inclusive, que a fala dele era uma fala muito calma, era uma fala diferenciada. Ele fazia hipnose com os pacientes, né? Ele era médico, ele fazia hipnose com os pacientes e ele via muita melhora, né, no diagnóstico das pessoas. E aí ele falava, meu Deus, e era o quê? Uma limitação que ele achava que ele teria por causa da voz. Meninas, amor, pega elas. Ele achava que seria uma limitação. Gente, ao vivo é assim, ó, esse cachorro aqui fervendo. Ei, para. Então ele achava que aquilo seria uma limitação na vida dele, mas na verdade era um grande poder de ajudar. Ei, não vai... Ai, gente, desculpa. Então, é isso. A vida é assim, né? Então a gente tem que aceitar e viver o nosso chamado. Depois vocês pesquisem aí a história de Milton Erickson, que é uma história realmente... Ei! Não assim. Gente do céu, olha isso. Olha essa fervura aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, então tá, vamos lá, seguimos, que quem é ao vivo é assim mesmo, né? Depois então pesquisem lá a história de Milton Erickson, né, que trabalha com a hipnose, que foi um médico e que ele realmente usou a história dele de vida para curar outras vidas e realmente era maravilhoso. Ele tinha pouco tempo de vida, né? Os médicos falavam que ele não iria viver muito e ele viveu até os 79 anos. Ele se reinventou, ele teve que aprender a andar, aprender a falar. E ele, gente, é lindo de ver o quanto ele curava outras vidas através da vida dele. Então é isso, gente. Nós não precisamos nos envergonhar, nós não precisamos ter vergonha nem medo de expor a nossa vulnerabilidade, porque é muito lindo quando a gente consegue ajudar outras vidas através da nossa vida, através da nossa história. Eu até hoje recebo muitas mensagens de mulheres, né? Essa semana inclusive eu recebi 3 mensagens de mulheres que vieram me chamar falando, Thalita, eu vi a tua história lá no canal do YouTube, que eu compartilhei, inclusive eu tô aqui ao vivo no YouTube, quem não sabe eu tenho um canal, tá lá, Coach Thalita Mesomo, e ela me falou, né, essas 3 mulheres falaram assim, Thalita, você é uma inspiração pra mim, obrigada por você ter compartilhado a sua história, né, então isso, gente, é levar esperança para outras pessoas, de que se eu conseguir, outras mulheres também podem conseguir, outras mulheres também podem viver uma vida leve, viver uma vida feliz e realizar os sonhos delas. Então por isso que a gente não precisa ter vergonha de falar. Então use a sua história porque ela tem muito poder. E aí eu quero dizer pra vocês, né, que esses dias eu vi a sua história de vida daria um livro, a sua história de vida daria um livro, você já pensou em escrever? Não. Gente, a sua história de vida só vai dar um livro se você agir como protagonista. A sua história de vida não vai dar um livro se você agir como uma vítima diante dos problemas, se você agir como uma sofredora diante dos problemas. Os livros
os livros que serão escritos são por mulheres que aceitaram os desafios como um propósito, não aquelas que, oh céus, ó vida, por que comigo? Então a sua história de vida só vai poder ser escrita em um livro se você agir como uma mulher protagonista, como uma mulher vencedora. Lembra, vencedores vencem dores, vencedoras vencem dores. Então, diante das circunstâncias, diante dos desafios, se você agir como uma vítima sofredora, a tua história não vai dar um livro. Não vai dar um livro. Então não são para todas as pessoas, tá? Que daria realmente para dar um livro. E aí, gente, quando você entende que não é com você, mas sim para você evoluir, para você melhorar, para você ir para um próximo nível, você acaba usando para se curar e curar outras vidas. E aí sim você pode sim escrever um livro da sua história, ajudar outras mulheres, inspirar outras mulheres, porque você reconstruiu como uma mulher vencedora, não como uma vítima sofredora. Então, é importante a gente aprender a encarar os desafios como uma mulher vencedora, nunca como uma vítima sofredora. Entender como um propósito que Deus tem na sua vida, porque de fato Ele tem. E é isso que eu quero que você hoje compartilhe da sua história, né? Qual a sua história? E aí, gente, vamos ver o que eu preparei para vocês, gente. Olha só, por mais dolorosos que sejam os tempos difíceis, lembre-se que eles não são eternos, eles não duram para sempre. E que bom, né? Que bom saber. Lembra sempre que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque você com bom ânimo você vai conseguir vencer sim os desafios que estão aí para você encarar. E o que vai mudar é a forma de você reagir diante desses desafios. O que muda é como você reage diante do que está te acontecendo. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que um dia todo mundo vai viver só de histórias. E de quais histórias que você quer ser lembrada? De quais histórias que você quer que as pessoas lembrem de você? Porque de fato todo mundo vai viver só delas. E qual histórias que você está deixando? Qual legado que você quer deixar para as pessoas? Isso é muito importante a gente poder pensar também. Porque afinal, nós vamos viver só delas, só dessas histórias. E por isso é muito importante a gente pensar sim no nosso legado aqui no mundo, no legado que estamos deixando para os filhos, para as amigas, para os maridos, para as pessoas que a gente ama. E aí, gente, eu quero passar para vocês aqui como que você pode começar a usar a sua história de vida para poder ajudar outras vidas. Passo simples, mas que vai fazer você utilizar a sua história para poder ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por situações parecidas com a sua, ou talvez, né, no início da live eu compartilhei ali a história de duas mulheres dentro do meu coaching em grupo que estavam passando por situações de perdão, uma que o pai havia falecido já e outra que ela não teve a oportunidade de pedir perdão, de falar que amava, porque o pai já não estava em vida. E a outra que o pai estava vivo, mas ela não falava por 7 anos já com ele. Então, é muito lindo quando a gente pode usar a nossa história de vida para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas a agirem de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, de uma forma que realmente vai trazer um benefício maior para ela e para as pessoas ao redor dela. E aí, eu preparei aqui passos simples para você usar, né, para ajudar outras vidas. Agir como uma vencedora. Por mais difícil que seja a sua situação, você só vai conseguir ajudar outras pessoas se você agir como uma vencedora. Mas entender que as dores, elas fazem parte da nossa vida. Para agir como uma vencedora, o segundo passo que eu deixo para você é acolha a sua dor. Olha para a sua dor, olha para o seu sofrimento, acolha isso que você está sentindo, a tristeza, olha para ela e acolha isso que está te acontecendo ou que te aconteceu.
né? Não adianta muitas vezes a gente colocar lá embaixo do tapete a tristeza, colocar embaixo do tapete a raiva, o ódio, as amarguras da história de vida que às vezes aconteceu contigo. Então, a melhor coisa é haja como uma vencedora. A segunda coisa é olhe para suas dores, encare as suas dores. Olha e lembre-se, tá? Que para você agir como uma vencedora, você vai precisar encarar isso. Encarar. Lembrar que vencedor vence vencedor. Então, olha aí. Isso aí, Cunha. Vencedor, vencedor. Isso aí. E é isso. O terceiro passo que eu quero deixar para você entender que a sua história de vida tem poder também de ajudar outras vidas, é que você possui dentro do seu próprio sistema uma capacidade de vencer. Não importa qual seja o teu desafio, não importa qual seja a sua história de vida, você possui recursos internos suficientes para conseguir vencer. Então, é muito importante você reconstruir a sua história. E para reconstruir a sua história, é você entender que você é capaz, sim. Você é capaz, você possui recursos internos suficientes para conseguir vencer isso, tá? E outro passo é reconstrua a sua história, ressignifique a sua história. Reconstruir a sua história. Lembra que nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. Ressignifique a sua história, dar um sentido positivo. Ressignificar é dar um sentido positivo àquilo que te aconteceu. Dê um sentido positivo, olhe para as coisas que você aprendeu, que você evoluiu, que você venceu, que você transcendeu através da sua história de vida. E lembre-se que na sua história de vida tem poder de curar outras vidas. E quem disse que você não foi a escolhida para mudar a história da sua vida, para ajudar outras pessoas? Quem disse? Quem disse que não é você a escolhida? Para mudar a história da sua família, para mudar a história das pessoas que te cercam. Use isso, faça, deixe Deus te usar, deixe Deus usar a sua vida para você ser instrumento aqui na Terra para poder ajudar outras pessoas. Então aí, outro passo que eu deixo aqui para vocês é modelar pessoas que conseguiram superar, que conseguiram vencer. A técnica da modelagem, ela é uma técnica da PNL que é maravilhosa. Se uma pessoa conseguiu vencer, você também consegue. Se uma pessoa conseguiu falar, compartilhar a história dela, fazer algumas questões que você também tem vontade no seu coração, você também pode. Esses recursos também estão dentro de você. Então lembre-se que você também possui isso. Então modele essas pessoas que chegaram lá. Se espelhe, olhe pessoas e se inspire em pessoas que chegaram lá, que você também vai conseguir chegar também. Então esse aí é outro passo aí para você conseguir fazer. E aí compartilhar, né? Compartilhar a sua história, compartilhar as tuas dores, compartilhar com as suas amigas. Não fique guardando, né? Compartilhe com pessoas que você sente uma afinidade, que você sente que vai ser acolhida. Não sofra sozinha. Você não precisa passar por tudo sozinha. Você tem pessoas que vão poder te acolher, que vão poder te ajudar, que vão poder muitas vezes te orientar, né, nesses momentos. Então, faça isso, que isso também é um passo que vai te ajudar. Então, é isso, meninas. Eu compartilhei um pouquinho, né? Eu ia falar um pouco mais da minha história hoje, mas acabei que não compartilhei. Mas eu sei que muitas pessoas querem que eu fale mais da minha história, de como que eu consegui vencer. E eu prometo que eu tô sentindo esse desejo no meu coração há um tempo já de compartilhar um pouco mais de mim, da minha história. E eu vou fazer uma live pra vocês. Quem quer? Quem quer? Fala aí, quem quer uma live eu compartilhando da minha história, né? Eu compartilhar de como que eu fiz, de como foi, né? Tudo isso. Se você quiser, eu posso fazer essa live pra vocês. Mas quem quer? Coloca eu aí pra eu saber.
E aí, meninas, você é uma vencedora, a Liroca falando, você é uma vencedora, é uma inspiração pra nós, prima. Primoca, obrigada, você também é uma inspiração, viu? Nossa, você é um super exemplo de coragem, de força, de fé. Eu admiro muito, prima, tua história de vida é linda, maravilhosa e você tem poder de ajudar outras vidas através da sua história, através da sua vida. Então, aqui as meninas estão falando eu quero, tá? Então, meninas, quando eu fizer lá nos meus stories lá dica de mensagens e tal, compartilhem porque eu vou trazer conteúdo pra vocês. Eu tô aqui pra vocês. Então, deixem lá sugestões, podem fazer perguntas lá, porque eu tô aqui pra servir vocês, pra ajudar vocês no conteúdo que vocês querem, né? Então, eu sempre quero compartilhar o que faz sentido para a vida de vocês. Então eu vou pensar nessa live aí, já que vocês querem, então eu vou fazer. E aí, meninas, eu quero deixar para vocês uma tarefa, uma única tarefa para essa semana. Você que entrou agora, não deixe de assistir O Poder da Vulnerabilidade, o documentário da Brené Brown. Assistam, tá? Essa é a tarefa da semana para vocês assistirem. Vocês têm até domingo para assistir esse documentário. Então assistam, tá? A única coisa que eu vou deixar de tarefa hoje para vocês, tá? Todo final de live eu passo uma tarefa para vocês e eu espero que vocês estejam fazendo aí essas tarefinhas que eu passo, que são tarefas fundamentais aí para o desenvolvimento de vocês. Então assistam lá O Poder da Vulnerabilidade da Brené Brown. E alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Temos aí alguns minutinhos. Quem quiser, pode perguntar. Estou muito feliz por ter vocês aqui. A Viviane, minha coach, gente, eu fico muito feliz de ter minhas coaches aqui. Nossa, muito legal. Muito, muito, muito feliz mesmo por estar aqui com vocês, por poder preparar esse tempo com vocês, para falar com vocês. Então, grata a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, de podermos todas estarmos aqui com saúde, de estarmos todas bem. Então, meu Deus, só agradecer mesmo por esse tempo precioso que estamos juntas. Só gratidão mesmo por isso. E então ninguém quer fazer pergunta? Tudo ok? Então lembre-se, gente, uma frase do Milton Erickson que ele diz a vida lhe trará dor por si só e é sua responsabilidade criar alegria. Então, crie alegria na sua vida com as suas ações e pense naquilo que você pode fazer para ajudar o próximo através da sua história, através da sua vida, porque ela tem poder de curar outras vidas também. Então, que você nessa semana possa ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas e que você possa ser luz, porque essa luz que você vê no outro existe dentro de você. Então, que você possa irradiar e transbordar na vida das outras pessoas. Tá bom? O milagre pode ser você, acredite. Isso mesmo, Cunha! Gente, Cunha, essa Cunha maravilhosa. Isso mesmo. O milagre somos nós. Então, é isso. Meninas, eu fico por aqui. Obrigada por esse tempo precioso. Fiquem com Deus.